O sol queimava as pedras da chapada do Araripe quando Lampião recebeu a notícia que fez seu sangue ferver mais que o vento quente do sertão. Corisco chegou galopando desesperado, o cavalo espumando pela boca, os olhos injetados de raiva. "Capitão, a volante de novo!" Pegou o mergulhão e 2 dos meninos na Serra do Angico. Virgulino parou de afiar o punhal e ergueu os olhos devagar. Aquele olhar gelado que fazia homem valente tremer nas bases. Era a 5ª vez, em 2 meses. Sempre no lugar exato, sempre na hora certa, como se os soldados soubessem de cada movimento do bando antes mesmo dele acontecer. "Mergulhão tá vivo?" "Tá, mas os cabras levaram ele preso. Os outros 2... Corisco cuspiu no chão. "Viraram peneira." Lampião se levantou devagar, a raiva controlada como brasa embaixo da cinza. Ao redor da fogueira, os cangaceiros pararam o que faziam. Sabiam que quando o chefe ficava daquele jeito, sangue ia correr. "Junta o pessoal, todos." Em poucos minutos, 23 homens estavam reunidos no acampamento improvisado entre as pedras. Rostos queimados de sol, cicatrizes de bala e facão, olhos acostumados com a morte. Mas todos respeitavam aquele homem miúdo de óculos que transformara o cangaço numa máquina de guerra que aterrorizava 3 estados. "Tem rato no queijo", disse Lampião, a voz baixa, mas cortante como navalha. "Alguém está entregando a gente." O silêncio pesou como pedra. Acusar um cangaceiro de traição era sentença de morte. Todos sabiam. "Capitão", disse Volta Seca, "como o senhor tem certeza?" Lampião tirou um mapa rasgado do gibão e espalhou numa pedra lisa. Marcou pontos com a ponta do punhal. "Aqui, semana passada, a volante chegou 2 horas depois que saímos da fazenda do Coronel Antônio. Aqui, na fonte do Jucá, eles apareceram de manhã, justo quando íamos abastecer os borris. E ontem, a ponta da lâmina atravessou o couro. Serra do Angico, lugar que só nós sabíamos. Os homens se entreolharam. A matemática era simples. 3 emboscadas seguidas não eram coincidência. "E o que vamos fazer, chefe?" perguntou Saracura, a mão já no cabo da peixeira. "Primeiro, vamos descobrir quem é o filho da mãe. Depois..." Lampião sorriu, mas era sorriso de onça antes do bote. "Depois vou ensinar para o sertão inteiro o que acontece com quem trai Virgulino Ferreira da Silva." Nos dias seguintes, Lampião mudou a rotina do bando. Dividiu o grupo em células menores, cada uma sabendo apenas parte dos planos. Ordenou que ninguém falasse sobre os próximos movimentos, nem mesmo entre si. Os homens obedeceram sem questionar, mas a desconfiança crescia como erva daninha. Foi numa tarde de setembro, quando o grupo descansava numa gruta da Serra Vermelha, que Lampião teve a primeira pista real. Antero do Riacho apareceu no acampamento, como sempre fazia há mais de 10 anos. Homem alto, bigode grisalho, cicatriz de bala na testa. Compadre de infância, padrinho de casamento, homem que já salvara a vida de Lampião 3 vezes. "Virgulino, meu compadre!" gritou Antero de longe, acenando o chapéu. "Como vai a saúde?" "Vai indo, compadre. E por lá?" Antero amarrou o cavalo e se aproximou. Trazia a sacola de couro que sempre carregava, munição, querosene, sal, remédios. Um dos coiteiros mais confiáveis, homem que nunca cobrara um tostão pelos favores. "A coisa tá feia, Virgulino. A volante anda que nem cachorro doido. Ontem mesmo passou pela minha roça, perguntando de vocês." Lampião observou o rosto do compadre, procurando sinais. Antero parecia o mesmo de sempre, preocupado, leal, disposto a ajudar. E o que disse a eles? Ora, que não sabia de nada, que fazia tempo que não via vocês. Fez bem. Conversaram sobre trivialidades enquanto os cangaceiros se abasteciam. Antero distribuiu as mercadorias, brincou com alguns dos rapazes, perguntou pela saúde de Maria Bonita.
Tudo normal, tudo como sempre fora. Mas quando o compadre se preparou para partir, disse algo que fez Lampião franzir a testa. Virgulino, cuidado com a região do Pico do Papagaio. Soube que a volante anda rondando por lá. Pico do Papagaio. Lampião não tinha mencionado aquele lugar para ninguém, nem mesmo para os cangaceiros mais próximos. Era justamente onde planejava se esconder na semana seguinte. Depois que Antero partiu, Lampião chamou Corisco num canto. Paulo, preciso que faça uma coisa para mim, mas tem que ser segredo absoluto. Pode falar, capitão. Quero que siga Antero, de longe, sem ser visto, vê onde ele vai, com quem fala, que horas chega em casa. Corisco não perguntou por quê. Nos 10 anos que seguia Lampião, aprendera que o chefe tinha instinto de animal selvagem para cheirar perigo. Agora? Agora. E Paulo? Lampião segurou o braço do lugar-tenente. Se for o que estou pensando, não quero que mate ele. Ainda não. Corisco partiu no rastro de Antero, montando um cavalo ligeiro e conhecendo todos os atalhos da região. Seguiu o compadre por quase 2 horas, sempre mantendo distância segura. Antero não foi direto para casa. Primeiro parou numa bodega na beira da estrada, onde ficou meia hora conversando com um homem que Corisco não conhecia. Depois, seguiu até a cidade de São José do Egito, onde entrou numa casa nos fundos da matriz. Corisco esperou escondido atrás de um muro de pedra, observando os movimentos. 2 horas depois, viu Antero sair acompanhado de um soldado da polícia militar. Os dois conversaram baixo na varanda. Antero apontou várias vezes na direção da serra e o soldado anotou algo num caderno. Quando o compadre finalmente partiu para casa, já era noite fechada. Corisco tinha visto o suficiente. De volta ao acampamento, encontrou Lampião acordado, fumando um cigarro de palha e olhando as estrelas. E então? Capitão. Corisco hesitou, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. O compadre foi na delegacia. Conversou com um soldado. Passou mais de 2 horas lá dentro. Lampião não reagiu de imediato. Continuou fumando, como se esperasse aquela notícia desde sempre. Quando terminou o cigarro, jogou a bituca no fogo e se virou para Corisco. Tem certeza do que viu? Tenho. Mas alguém sabe? Só nós dois. Lampião ficou em silêncio por longos minutos. A traição de um inimigo era coisa normal, esperada. Mas a traição de um compadre, de um homem que chamava de irmão, era ferida que sangrava no orgulho. Paulo, vamos fazer o seguinte. Amanhã cedo vou anunciar para os meninos que vamos atacar a fazenda do Coronel Miranda na Baixa Verde. Mas só você vai saber que é mentira. E onde vamos de verdade? Lugar nenhum. Vamos ficar aqui mesmo, esperando. Se a volante aparecer na Baixa Verde, saberemos que Antero é mesmo o rato. Corisco balançou a cabeça. O plano era simples e certeiro. Se o compadre fosse inocente, nada aconteceria. Se fosse culpado, cairia na própria armadilha. Na manhã seguinte, Lampião reuniu os cangaceiros e anunciou o plano falso. Fingiu estudar o mapa. Explicou os detalhes do suposto ataque, definiu quem ficaria em cada posição. Tudo muito natural, como sempre fazia. A fazenda do Miranda está cheia de gado gordo. Vamos pegar o que precisamos e ainda dar uma lição no coronel, que anda falando demais por aí. Os homens aprovaram o plano. A fazenda do Miranda ficava a 2 léguas de distância, lugar isolado, perfeito para um ataque rápido. Mas em vez de partir para lá, Lampião conduziu o bando para uma serra próxima, de onde se podia observar a estrada que levava à Baixa Verde. Disse aos homens que era preciso aguardar o momento certo, quando os vaqueiros estivessem ocupados com outros afazeres. Passaram o dia inteiro escondidos entre as pedras, observando o horizonte. Alguns cangaceiros começaram a reclamar da demora, mas Lampião mandou que tivessem paciência. Foi no final da tarde que viram a poeira no horizonte. Uma coluna de soldados galopando na direção da fazenda do Miranda.
exatamente onde o bando deveria estar atacando naquele momento. Lampião contou 16 homens armados, comandados por um sargento que conhecia de vista. A volante do tenente Bezerra, uma das mais eficientes da região. Filhos da puta chegaram certinho, murmurou Saracura. Como souberam? Lampião não respondeu. Não precisava. A prova estava ali, galopando na estrada poeirenta. Antero do Riacho, compadre de infância, padrinho de casamento, irmão de criação, havia vendido o bando para a polícia. A traição estava confirmada. Agora começava a parte mais perigosa: descobrir toda a rede de informantes antes de aplicar a vingança. Naquela noite, enquanto os cangaceiros dormiam ao redor da fogueira, Lampião chamou Corisco para uma conversa reservada. Paulo, amanhã você vai na casa do Antero. Vai dizer que estou ferido, que preciso de um lugar seguro para me esconder. Vê o que ele fala, como reage. E se ele oferecer ajuda? Aí saberemos que o jogo é mais sujo ainda. Um traidor esperto não recusaria ajudar o homem que está traindo. Seria suspeito demais. Corisco partiu na manhã seguinte, montado num cavalo manco para fingir urgência. Chegou à casa de Antero suado e ofegante, como se tivesse galopado por horas. Seu Antero, o capitão está ferido, bala no peito, precisa de um lugar para se tratar. Antero saiu correndo da casa, o rosto cheio de preocupação. Virgulino ferido. Como foi? Onde está ele? Foi na Baixa Verde. A volante apareceu do nada. O capitão levou uma bala, mas conseguiu escapar. Está escondido numa gruta, mas o lugar não é seguro. Traga ele para cá. Minha casa sempre foi abrigo de vocês. A reação do compadre pareceu sincera. Preocupação genuína, oferta imediata de ajuda. Mas Lampião havia ensinado Corisco a desconfiar de tudo e todos. O capitão disse que só vem se o senhor garantir que não tem perigo, que ninguém vai saber. Corisco, pelo amor de Deus, Virgulino é meu compadre, jamais faria mal a ele. Então o senhor jura? Juro pela alma de minha mãe. Corisco fingiu ficar tranquilo e combinou de voltar com Lampião ao anoitecer. Mas em vez de retornar ao acampamento, escondeu-se numa caatinga próxima e ficou observando os movimentos de Antero. 1 hora depois da conversa, viu o compadre sair de casa montado no melhor cavalo. Seguiu-o de longe até a cidade, onde Antero entrou novamente na delegacia. Desta vez, ficou lá dentro apenas 20 minutos. Quando saiu, vinha acompanhado do mesmo soldado de antes, mais outros 2 homens que Corisco não reconheceu. O compadre apontou na direção de sua propriedade, gesticulou muito, desenhou algo no chão com um graveto. Os soldados prestavam atenção em cada palavra, fazendo perguntas e anotando as respostas. Corisco havia visto o suficiente. Antero não era apenas um informante ocasional. Era um verdadeiro espião, repassando informações detalhadas sobre os movimentos do bando. Quando retornou ao acampamento, encontrou Lampião limpando os rifles com uma calma que assustava mais que qualquer explosão de raiva. E aí? Capitão, o homem caiu direitinho, ofereceu a casa, jurou pela mãe, fez todo o teatro, mas 1 hora depois estava na delegacia conversando com os soldados. Lampião continuou limpando a arma, como se a notícia não o surpreendesse. Quantos soldados? Vi 3, mas podem ter mais dentro da delegacia. E ele desenhou alguma coisa? Desenhou, no chão com graveto, parecia mapa. Da propriedade dele, tá armando uma emboscada. Lampião ergueu o rifle contra a luz, verificando o cano. Quer me pegar na própria casa onde foi criado. O ódio na voz era controlado, mas Corisco conhecia o chefe bem demais para não perceber a tempestade por trás da calmaria. O que vamos fazer? Vamos dar para o compadre exatamente o que ele quer, mas não do jeito que ele espera. Lampião guardou o rifle e se virou para Corisco, os olhos brilhando com uma luz perigosa. Manda chamar Saracura, Volta Seca e Ponto Fino, só eles, e diz que é assunto reservado. Em poucos minutos,
Os 4 cangaceiros mais experientes estavam reunidos com Lampião, longe dos outros. Homens de confiança absoluta que seguiriam o chefe até o inferno se fosse preciso. Companheiros, disse Lampião, descobri quem está entregando a gente. E vamos acertar as contas hoje à noite. Explicou toda a situação, desde as emboscadas até a descoberta da traição. Os homens ouviram em silêncio, as faces endurecendo a cada revelação. Antero do Riacho, cuspiu Saracura. Filho de uma égua, conhecia esse cabra desde menino. Pois é, disse Lampião, traição de inimigo não dói, mas traição de irmão, deixou a frase no ar. Agora vamos fazer o seguinte, Corisco volta lá e confirma que vou na casa dele hoje à noite. Vocês 3 vão comigo. Os outros ficam aqui de prontidão. E se for armadilha mesmo? Perguntou Volta Seca. Lampião sorriu friamente. Vai ser, mas não para quem eles pensam. Quando o sol começou a se esconder atrás da serra, Lampião e seus 3 homens mais confiáveis partiram na direção da casa de Antero, mas não pelo caminho óbvio. Conhecendo cada trilha da região como a palma da mão, seguiram por veredas que só Cabra Montes conhecia. Capitão, disse Ponto Fino enquanto cavalgavam, como vamos entrar, se tem soldado esperando? Não vamos entrar pela frente, respondeu Lampião. Lembra da velha cisterna nos fundos da casa? Ainda deve dar acesso ao quintal. Saracura balançou a cabeça. O senhor conhece cada pedra daquele lugar. Conheço. Passei a infância brincando lá com Antero. Ele me ensinou a atirar estilingue. Eu ensinei ele a laçar bezerro. A voz de Lampião endureceu. Quem diria que um dia ia ter que caçar o próprio irmão? Pararam a 2 léguas da propriedade e continuaram a pé, deixando os cavalos amarrados numa jurema fechada. A casa de Antero ficava numa baixada, cercada por mandacaros e chiquechiques. Um lugar que Lampião conhecia como ninguém. Quando se aproximaram, já era noite fechada. A lua nova deixava tudo mais escuro, o que favorecia a operação. De longe, viram luz na janela da sala e fumaça saindo da chaminé. Tudo parecia normal. Lampião fez sinal para os homens se separarem. Ele e Corisco contornariam a casa pela esquerda, Saracura e Volta Seca pela direita. O objetivo era cercar o local sem serem detectados. Ninguém atira primeiro, sussurrou Lampião. Quero entender toda a situação antes de fazer barulho. Moveram-se como sombras na caatinga, aproveitando cada arbusto e cada pedra para se esconder. Lampião sentia o coração acelerado, não de medo, mas de raiva contida. A ideia de que Antero havia traído mais de 10 anos de amizade o deixava com vontade de quebrar tudo. Quando chegaram próximos à casa, puderam ouvir vozes baixas vindas do quintal. Lampião rastejou até uma cerca de varas e espiou por entre as frestas. O que viu confirmou suas piores suspeitas. 4 soldados estavam escondidos atrás da casa, rifles em punho, esperando o momento certo para atacar. Um sargento comandava o grupo, dando instruções em voz baixa. Quando o cangaceiro chegar, deixa ele entrar. Esperamos o sinal do Antero e cercamos pela frente e pelas laterais. E se ele vier acompanhado? Perguntou um dos soldados. Antero disse que ele vem sozinho. Tá ferido. Não tem condições de trazer o bando todo. Lampião sorriu na escuridão. O compadre havia vendido não apenas informações, mas havia ajudado a planejar a emboscada. A traição era completa. Fez sinal para Corisco se aproximar e sussurrou no ouvido. 4 soldados nos fundos. Vou dar a volta e entrar pela cisterna. Quando ouvir meu assobio, vocês atacam. E Antero? Antero é meu. Lampião contornou a propriedade até chegar ao local onde ficava a velha cisterna. Era uma construção de pedra, meio abandonada, que dava acesso aos fundos da casa através de um túnel que ele mesmo havia ajudado a cavar na infância. Desceu pela abertura e caminhou pelo túnel estreito, lembrando dos tempos quando ele e Antero brincavam ali de esconde-esconde.
A ironia da situação o fez cerrar os dentes com mais força. Saiu no quintal da casa e se escondeu atrás do galinheiro. Dali podia ver a janela iluminada da sala, onde a silhueta de Antero se movia de um lado para outro, nervoso. Esperou até ver um dos soldados se afastar para fazer ronda, e então se moveu silenciosamente até a porta dos fundos. Testou a maçaneta. Destrancada, como sempre fora. Entrou na casa que conhecia como a própria. A cozinha estava escura, mas um clarão vinha da sala. Ouviu Antero caminhando de um lado para outro, resmungando sozinho. Onde está esse desgraçado? Já devia ter chegado. Lampião tirou o revólver do coldre e caminhou silenciosamente pelo corredor. Quando chegou à porta da sala, parou e observou a cena. Antero estava de costas, olhando pela janela, uma espingarda apoiada na parede ao lado. O homem que fora seu irmão de criação, agora transformado em Judas. Boa noite, compadre. Antero se virou num pulo, a face empalidecendo, quando viu Lampião parado na soleira da porta, o revólver na mão. Virgulino, você veio. Pensei que eu não vinha, ou que não descobriria a armadilha. Antero tentou se aproximar da espingarda, mas Lampião balançou o revólver. Eu que você não fazia isso. Seus amigos soldados não vão poder ajudar agora. O rosto de Antero mudou completamente. O disfarce de preocupação desapareceu, revelando a face verdadeira de um homem acuado. Como descobriu? Você esqueceu com quem estava lidando, Antero. Esqueceu que Lampião não chegou onde chegou sendo bobo. Virgulino, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que vendeu 10 anos de amizade por dinheiro de soldado? Que está entregando meus homens para morrer? Antero tentou uma última cartada. Não é pelo dinheiro, Virgulino. É pelos inocentes que vocês matam, pelas famílias que destroem. Isso tem que parar. Lampião deu uma risada seca e amarga. Agora virou santo? O mesmo Antero que me ajudou a roubar gado do Coronel Pereira, que escondeu armas para mim dezenas de vezes, que festejou cada vingança que tomei? Era diferente antes. Vocês não matavam à toa. E quem disse que mato à toa agora? Lampião se aproximou mais, os olhos brilhando de ódio. Cada tiro que dou tem razão de ser. Cada morte que causo é pagamento de dívida. Antero recuou até encostar na parede. Virgulino, pelo amor de Deus, somos compadres, crescemos juntos. Exatamente por isso, sua traição dói mais. Inimigo declarado, eu respeito, mas irmão que apunhala pelas costas. Lampião apontou o revólver para o peito de Antero. Esse merece o pior castigo. Foi nesse momento que se ouviu movimento no quintal. Os soldados tinham percebido que algo estava errado e se aproximavam da casa. Lampião sorriu friamente. Seus amigos chegaram, compadre, mas vão encontrar uma surpresa. Deu um assobio baixo, sinal combinado com seus homens. Imediatamente começaram os tiros no quintal. Os gritos dos soldados ecoaram na noite. Emboscada! É emboscada! Tem cangaceiro em volta da casa! Antero aproveitou a confusão para tentar pegar a espingarda, mas Lampião foi mais rápido. Um tiro certeiro na mão direita fez o compadre urrar de dor e desabar no chão. Não vou te matar agora, Antero. Primeiro você vai me contar tudo. Quem mais está nessa traição? Que coronéis pagaram você? Quantos coiteiros viraram? Lá fora, a batalha continuava. Os tiros de rifle dos soldados respondidos pelos tiros certeiros dos cangaceiros. Mas Lampião sabia que a luta seria rápida. Seus homens eram superiores em tiro e astúcia. Antero gemia no chão, segurando a mão ensanguentada. Não vou falar nada, desgraçado. Lampião se abaixou e encostou o cano do revólver na testa do compadre. Vai sim, porque se não falar por bem, vai falar por mal. E você sabe que eu tenho métodos de fazer qualquer um falar. O tiroteio lá fora foi diminuindo até cessar completamente. Lampião ouviu o assobio de Corisco. 3 toques longos, sinal de que todos os soldados estavam mortos.
Pronto, compadre. Seus amigos soldados já foram pro inferno. Agora é sua vez de escolher. Fala logo o que eu quero saber, ou vou fazer você rezar para morrer rápido. Antero olhou nos olhos de Lampião e viu a morte. Conhecia aquele homem desde criança, sabia que ele nunca fazia ameaças vazias. Tá bem, eu falo. Então comece pelo começo. Quando começou a entregar informação? Há 3 meses. O sargento Macedo me procurou, disse que sabia que eu ajudava vocês. Ou eu colaborava, ou ele prendia minha família toda. E você acreditou? Não tive escolha, Virgulino. Eles ameaçaram minha mulher, meus filhos. Lampião balançou a cabeça. A desculpa não o convencia. E o dinheiro que você recebeu, onde está? Antero hesitou, mas um olhar de Lampião o fez falar. Enterrado no pé de um buzeiro, nos fundos do quintal. Quanto? 200 mil réis. 200 mil réis pela vida dos meus homens. Lampião cuspiu no chão. Barato, né, compadre? Corisco entrou na sala, o rifle ainda fumegando. Capitão, limpamos o quintal. 4 soldados mortos. Um tentou fugir, mas Saracura pegou. E feridos nossos? Nenhum. Foi tiro e queda. Lampião se virou para Antero. Ouviu? Seus amigos soldados não duraram nem 5 minutos. Isso que dá confiar em gente incompetente. Antero tentou se levantar, mas Lampião o empurrou de volta. Quieto aí. Ainda não terminamos a conversa. Quero saber quem mais está nessa traição. Que coronéis, que delegados, que outros coiteiros. Virgulino, eu juro que não sei de mais nada. Só passava informação para o sargento Macedo. Mentira! Lampião encostou o revólver na cabeça de Antero. Você desenhou mapa na delegacia, conversou com vários soldados. Não era só com um sargento. A pressão funcionou. Antero desmoronou completamente. Tá bom. Tem o coronel Ferreira, de Triunfo, ele que coordena as volantes da região, e o delegado Santos, de Serra Talhada. Eles pagam informação sobre vocês. Mas quem? O coiteiro Zé da Mata, da Fazenda Esperança. Ele também virou. E tem mais uma coisa. Fala. Tem um plano para pegar vocês todos de uma vez. Uma emboscada grande, com soldados de 3 cidades. Tá marcado para a semana que vem. Lampião franziu a testa. Aquilo era informação valiosa. Onde? Quando? Na festa de São João, em Mossoró. Sabem que vocês sempre aparecem nas festas grandes. Vão cercar a cidade inteira. Lampião se afastou um pouco, pensando rapidamente. A festa de São João, em Mossoró, era realmente um evento que o bando costumava frequentar. Era tradição aparecerem lá para mostrar força e arrecadar dinheiro dos comerciantes. Quantos soldados? Mais de 100 soldados do Ceará, da Paraíba e de Pernambuco. A informação era grave. Uma operação daquele tamanho podia ser o fim do bando se eles caíssem na armadilha. Corisco se aproximou. Capitão, o que fazemos com ele? Lampião olhou para Antero, o homem que fora seu irmão de criação, e agora jazia no chão como um rato acuado. A raiva deu lugar a uma frieza calculista. Primeiro, vamos recuperar o dinheiro da traição. Depois, Lampião sorriu, mas era sorriso sem alegria. Depois vamos usar nosso compadre para uma última missão. Saíram no quintal, onde Saracura e Volta Seca aguardavam ao lado dos corpos dos soldados mortos. A lua havia aparecido entre as nuvens, iluminando a cena de carnificina. Enterrem os soldados longe daqui, ordenou Lampião. E peguem as armas e munição. Enquanto os homens enterravam os corpos, Lampião obrigou Antero a mostrar onde estava escondido o dinheiro da traição. No pé do umbuzeiro, exatamente como havia dito, encontraram uma lata enterrada com 200 mil réis em notas sujas. Dinheiro maldito, disse Lampião, guardando as cédulas no gibão. Mas vai servir para financiar a vingança. Antero, com a mão enfaixada numa camisa rasgada, tremia de dor e medo. Virgulino, pelo amor de Deus, me mata logo e acaba com isso. Morrer é fácil, compadre.
Você vai me ajudar a limpar essa rede de traidores antes de encontrar seu descanso. Lampião arrastou Antero para dentro da casa e o amarrou numa cadeira. O rosto do cangaceiro estava transformado numa máscara de frieza que assustava até seus próprios homens. Corisco, manda um recado pro bando. Quero todos aqui amanhã cedo. E manda chamar Dadá também. Dadá? Pra quê? Uma mulher consegue informação onde homem não consegue. E vamos precisar de toda a ajuda possível. Corisco partiu na madrugada para buscar o resto do grupo. Lampião ficou vigiando Antero, que alternava entre gemer de dor e tentar convencer o antigo amigo a ter piedade. Virgulino, nossos filhos brincavam juntos. Você é padrinho do meu José Maria. Exatamente por isso sua traição é imperdoável, respondeu Lampião, sem levantar os olhos do punhal que afiava. Traiu não só a mim, mas ao menino que confia em você como segundo pai. Quando o sol nasceu, o bando inteiro estava reunido na propriedade de Antero. 23 cangaceiros curtidos, armados até os dentes, esperando ordens do chefe. Entre eles estava Dadá, a companheira de Corisco, mulher de pulso firme e língua afiada. Lampião reuniu todos no terreiro e explicou a situação. Os rostos dos homens endureceram quando souberam da traição do compadre. Alguns cuspiam no chão em sinal de desprezo. Agora vamos fazer o seguinte, disse Lampião. Vamos usar as informações que conseguimos para acabar com toda essa rede de traidores, um por um. Dividiu o grupo em 4 células. Uma iria atrás do coronel Ferreira em Triunfo, outra perseguiria o delegado Santos em Serra Talhada, a terceira cuidaria do coiteiro Zé da Mata, e Lampião pessoalmente se ocuparia de uma missão especial. E quanto ao Antero? Perguntou Saracura, olhando com ódio para o traidor amarrado. Antero vai comigo. Ainda tenho uso para ele. Dadá se aproximou de Lampião. Capitão, deixa eu ir atrás do delegado. Homem poderoso sempre tem mulher por perto. E mulher fala mais que papagaio quando quer. Boa ideia. Leva elétrico e caçula junto. Mas cuidado, Dadá. Delegado esperto é perigoso como cobra. Pode deixar, capitão. Já lidi com pior. Os grupos se organizaram e partiram em direções diferentes. Lampião ficou apenas com Corisco, Volta Seca e o prisioneiro Antero. Sua missão era a mais arriscada, infiltrar-se na própria operação que pretendia capturá-lo. Antero, disse Lampião, desatando as cordas que prendiam o compadre. Você vai me fazer um favor. Vai mandar um recado para o sargento Macedo dizendo que tem informação nova sobre meu paradeiro. Não vou fazer isso, Virgulino. Lampião encostou a ponta do punhal na garganta de Antero. Vai sim, porque se não fizer, vou começar a cortar pedaços de você até mudar de ideia. E conheço lugares no corpo humano onde se pode cortar muito sem matar. O terror nos olhos de Antero mostrou que ele sabia que Lampião não estava blefando. O que quer que eu diga? Que descobri o plano da emboscada em Mossoró e mudei de rota, que agora vou atacar a feira de gado de Patos na quinta-feira. Diga que é a informação certa. E por que faria isso? Porque quando os soldados chegarem em Patos atrás de mim, vão encontrar uma surpresa bem diferente do que esperam. Na terça-feira, Antero, acompanhado de Corisco disfarçado de vaqueiro, chegou à delegacia de Serra Talhada. O compadre traidor tinha a mão enfaixada e aparência de quem havia passado por maus bocados. Sargento Macedo, consegui informação importante sobre Lampião. O sargento, um homem gordo de bigode cerrado, recebeu Antero numa sala reservada. Fala, homem, e por que sua mão tá machucada? O desgraçado desconfiou de mim. Me torturou para saber se eu tinha falado alguma coisa. Mas consegui escapar. E que informação você tem? Ele descobriu a operação de Mossoró, mudou os planos, agora vai atacar a feira de Patos na quinta-feira, vai levar o bando todo. O sargento se animou. Uma oportunidade de pegar Lampião em flagrante era irresistível. Tem certeza? Certeza absoluta.
Ouvi ele planejando com os cangaceiros. Vão chegar na feira de madrugada e saquear os currais. Muito bem, vou avisar o comando. Desta vez pegamos o cão. Antero saiu da delegacia e encontrou Corisco esperando na praça. Funcionou? Funcionou. O sargento engoliu a isca. Na quinta-feira de madrugada, uma força de 40 soldados cercou a feira de gado de Patos. Chegaram silenciosamente, ocuparam posições estratégicas, aguardaram o ataque de Lampião, que nunca veio. Porque o verdadeiro Lampião estava a 20 léguas dali, invadindo a delegacia de Serra Talhada com apenas 5 homens. A operação foi rápida e brutal. Os poucos soldados que ficaram de guarda foram surpreendidos dormindo. Lampião invadiu o prédio como um fantasma da Caatinga, matando quem resistiu e capturando quem se rendeu. Encontrou o delegado Santos tentando escapar pela janela dos fundos. Um tiro de volta seca o derrubou no quintal, ferido na perna. Delegado Santos, disse Lampião se aproximando do homem caído. Prazer em finalmente conhecer pessoalmente um dos meus perseguidores. Lampião, como descobri que você anda comprando informação sobre mim. Informação que custou a vida de meus homens. O delegado tentou engatinhar para longe, mas Lampião pisou em sua perna ferida, arrancando um grito de dor. Onde estão os documentos da operação? Que documentos? Lampião pisou mais forte. Os planos da emboscada, os nomes dos informantes, os mapas das operações. Onde estão? No cofre do meu gabinete. Lampião mandou Corisco abrir o cofre enquanto continuava interrogando o delegado. Dentro encontraram uma pilha de papéis, relatórios de informantes, mapas marcados com possíveis esconderijos do bando, listas de coiteiros suspeitos. Olha só que interessante, disse Lampião folheando os documentos. Aqui tem nome de gente que nem imaginava estar sendo vigiada. Um dos papéis chamou sua atenção. Um plano detalhado para eliminar não apenas Lampião, mas sua família inteira. Parentes, amigos, qualquer um que tivesse ligação com o cangaceiro. Então vocês queriam matar minha gente toda? Era a ordem do governo. Acabar com o cangaço de vez. Pois saiba que quem vai acabar aqui é você. Lampião não matou o delegado na hora. Primeiro o torturou para extrair mais informações, descobrindo uma rede de corrupção que envolvia coronéis, comerciantes e políticos de 3 estados. Quando terminou o interrogatório, executou o delegado com um tiro na cabeça e incendiou a delegacia. A mensagem estava dada. Quem traía Lampião pagava com a vida. Nos dias seguintes, os outros grupos retornaram com notícias similares. O coronel Ferreira foi encontrado morto em sua fazenda, junto com 2 capangas. O coiteiro Zé da Mata simplesmente desapareceu, e sua propriedade foi queimada até as cinzas. Dadá trouxe informações valiosas sobre outros colaboradores da polícia, nomes que ela conseguiu através da mulher do delegado antes de matá-la. A rede era maior do que pensávamos, relatou ela a Lampião. Tem gente importante em Recife financiando as operações contra nós. Gente importante vai virar gente morta, respondeu Lampião. Mas o ponto alto da vingança ainda estava por vir. Lampião havia guardado Antero para o final, como exemplo para todos os outros possíveis traidores. Na manhã de domingo, reuniu o bando inteiro numa clareira da Serra do Angico. Antero foi arrastado para o centro do círculo formado pelos cangaceiros, os olhos vendados, as mãos amarradas nas costas. Companheiros, disse Lampião, a voz ecoando na serra, estamos aqui para fazer justiça. Este homem traiu nossa confiança, vendeu nossos segredos, causou a morte de nossos irmãos. Os cangaceiros resmungaram em aprovação. Alguns gritaram insultos contra o traidor. Antero do Riacho, continuou Lampião, você que foi meu compadre, meu irmão de criação, escolheu o caminho da traição. Agora vai pagar o preço. Lampião desembainhou o punhal e se aproximou de Antero.
Tem alguma coisa a dizer antes de encontrar seu julgamento? Antero ergueu a cabeça, mesmo com os olhos vendados. Só tenho uma coisa a dizer, Virgulino. Você virou um monstro. Matou inocentes, torturou famílias, espalhou terror pelo sertão. Eu traí você, mas você traiu sua própria alma. O silêncio que se seguiu foi tenso como corda de viola. Lampião ficou parado por longos segundos, o punhal na mão, olhando para o homem que fora seu irmão. Pode ser que você tenha razão, compadre. Pode ser que eu tenha virado monstro mesmo. Mas se virei, foi este sertão maldito que me fez assim. E monstro ou não, sou o rei desta terra. Lampião ergueu o punhal, mas em vez de cravar no peito de Antero, cortou as cordas que o prendiam. Você está livre, Antero, livre para ir embora e nunca mais voltar, livre para viver com o peso da traição para o resto da vida. Antero tirou a venda dos olhos confuso. Não vai me matar? Morte é alívio. Você vai viver sabendo que traiu o homem que te considerava irmão. Vai viver lembrando dos homens que morreram por sua causa. Essa é sua verdadeira condenação. Lampião se virou para o bando. Deixem ele ir, mas se algum dia voltarmos a nos encontrar, aí sim não haverá perdão. Antero cambaleou para longe, um homem quebrado, carregando o peso de sua traição. Os cangaceiros o observaram partir em silêncio. Quando o antigo compadre desapareceu na caatinga, Lampião se dirigiu aos seus homens. Que isto sirva de lição para todos. Traição se paga caro neste sertão, mas também serve de lição para mim. Confiança é coisa que se dá uma vez só. A partir daquele dia, Lampião mudou completamente sua forma de operar. Dividiu o bando em células menores, cada uma conhecendo apenas parte dos planos. Criou códigos secretos para comunicação, testava constantemente a lealdade de seus homens, desconfiava de qualquer informação que chegasse muito facilmente. A traição de Antero havia ferido profundamente o orgulho de Lampião, mas também o havia tornado mais esperto, mais cauteloso, mais perigoso. A rede de informantes que tentara destruí-lo foi completamente desmantelada, e sua fama de implacável se espalhou ainda mais pelo sertão. Meses depois, quando as autoridades tentaram montar nova operação contra ele, descobriram que Lampião havia se tornado uma sombra impossível de capturar. Cada movimento era calculado, cada informação filtrada, cada ataque planejado com precisão militar. O cangaceiro havia aprendido a lição mais dura de todas. No sertão, a confiança é luxo que pode custar a vida. E Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não era homem de cometer o mesmo erro duas vezes. A vingança contra os traidores se tornou lenda no sertão. Coronéis, delegados, soldados e coiteiros aprenderam que trair o rei do cangaço era assinar a própria sentença de morte. E quando alguém perguntava sobre Antero do Riacho, os velhos respondiam em sussurros. Aquele foi o homem que traiu Lampião e viveu para contar. Mas viver assim, carregando essa culpa, é castigo pior que a morte. E assim, a história da traição do compadre se tornou mais um capítulo na saga sangrenta de Lampião, o homem que transformou o sertão nordestino num reino de medo e respeito, onde a palavra dada era lei e a traição, pecado imperdoável. O sertão continuou árido e implacável, mas agora todos sabiam que havia um homem ainda mais implacável, cavalgando por suas veredas, fazendo sua própria justiça sob o sol escaldante da caatinga.